Olá a todos, gostaria de iniciar esse vídeo desejando os mais sinceros votos de muita paz, tá? Depois eu gostaria de agradecer à professora Raquel pelo convite de estar presente com vocês da evangelização infantil, especificamente do ciclo 3, nesse dia, onde a Raquel pediu que nós pudéssemos socializar, conversar um pouco sobre qual a missão do Espiritismo, né? E essa pergunta ela é muito interessante. Qual a missão efetiva do Espiritismo? A todos nós que estamos de algum modo envolvidos, a estudar o Evangelho do Cristo por meio dos princípios que a doutrina espírita nos traz. Mas de fato, qual é a missão do Espiritismo? E aí, se nós formos pensar, qual é a missão dessa doutrina que nós nos propomos a estudar, a entender, e que tenhamos que dar graças a Deus a oportunidade de ter encontrado o Espiritismo, essa doutrina de reformulação íntima, de melhoria do ser. Mas qual a missão efetiva da doutrina espírita? Qual a missão do Espiritismo? Porque se nós formos imaginar que a missão do Espiritismo é fazer com que nós possamos compreender a importância de amar uns aos outros. Mas se nós formos analisar por esse ponto, a gente vai ver, a gente pode identificar que outras religiões ou outras denominações religiosas, de algum modo, também instruem aos seus cristãos, aos seus seguidores a amar uns aos outros. Se nós formos ver, nós temos conhecidos, nós temos familiares, nós temos amigos que frequentam a Igreja Católica, que frequentam alguma igreja evangélica protestante. E mesmo nessas outras denominações religiosas, é instruído ao cristão, é instruído ao seguidor daquela religião a amar também ao próximo. Então, o Espiritismo, ao ensinar-nos a amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, nós continuamos fazendo, ou nós seguimos fazendo o que as outras religiões também pedem. Então, de fato, qual é a missão do Espiritismo? Então, será que o Espiritismo tem por missão fazer com que nós possamos compreender a importância da caridade? Porque se a gente for pensar por esse lado, as outras religiões também, de algum modo, instruem aos seus seguidores a prática da caridade. E não mais do que não compreendendo, na verdade, de um modo bem mais amplo, no momento em que nós nos propomos a fazer a caridade, o que nós estamos fazendo é uma ação de amor. O que nós estamos fazendo é uma disponibilidade em ajudar, em amar ao próximo, o que nós já falávamos anteriormente. Mas, de fato, qual a grande missão do Espiritismo? Então, nós podemos compreender que o Espiritismo ele tem por missão nos fazer compreender sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma. E aí, se o nosso ponto de reflexão, se o nosso ponto de entendimento for entender por esse lado, nós podemos voltar na história dessas religiões, de N religiões, e compreender que o Espiritismo não é a primeira religião a falar sobre reencarnação. Nós já tínhamos outras denominações religiosas no passado que já falavam sobre reencarnação. Os egípcios, lá no começo da humanidade primitiva, já falavam sobre reencarnação. Eles já tinham, dentro das suas ideias, princípios de compreensão da imortalidade da alma, da reencarnação. O próprio judaísmo, religião na qual o Cristo foi seguidor, também está dentro dos seus processos teológicos a reencarnação. Eles não falam abertamente sobre o processo de reencarnação, mas teologicamente, o judaísmo ele tem processos ali dentro da sua teologia, dos seus princípios teológicos, de que também ele fala sobre reencarnação. A grande vantagem
né, do espiritismo relacionado a essas outras religiões, né, ou seja, a grande missão do espiritismo relacionado a essas outras religiões, a essas outras denominações religiosas. E aí eu acho que é por esse ponto que a gente deve analisar, né, efetivamente, né, verdadeiramente, a missão do espiritismo, é porque o espiritismo nos traz uma compreensão muito mais profunda, né, onde nós passamos a compreender verdadeiramente, com fundamentação, né, com um real entendimento sobre esses processos, né, sobre essa filosofia, sobre esses conhecimentos da imortalidade da alma. E aí não simplesmente por nos dizer, o Espiritismo vai nos dizer que vai nos trazer a concepção da imortalidade da alma, da reencarnação. Mas o Espiritismo, não é? E aí eu já até chamo a atenção, na verdade nós não estamos nos colocando contra as outras religiões. Tá? O Espiritismo não veio para se colocar contra as outras religiões. Pelo contrário, nós compreendemos que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. Esse é o nosso momento de compreender, tá? Esse é o momento nosso de compreender, de entender e de se aprofundar na doutrina espírita. Outras pessoas que ainda não têm essa compreensão espiritualista, né, como o Espiritismo nos traz, vão ter a sua oportunidade de também viver essa experiência, né, no aspecto religioso, tá? Então nós não somos melhor do que ninguém, nós não nos estamos colocando contra as outras religiões, tá? Nós temos informações, né, bem mais aprofundadas, né, porque a doutrina nos traz isso, da imortalidade da alma, né, da reencarnação. Mas, por um lado, que nós somos privilegiados ou que nós tivemos a divina oportunidade de entender sobre esses assuntos agora, a gente também tem a responsabilidade desses conhecimentos. A responsabilidade da transformação íntima dessas informações que nós tivemos acesso. Porque muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então, se nós temos acesso a essas informações, a esses conhecimentos, nós vamos ser cobrados, né, por esse conhecimento nos qual foi repassado. Então, a doutrina espírita, né, o espiritismo, tem por missão a transformação do ser. Então, o espiritismo tem dentro da sua concepção uma série de princípios filosóficos, religiosos, científicos que visam mostrar à humanidade a importância da melhoria íntima. Então, o espiritismo tem essa missão, a transformação da humanidade, a transformação do ser que nós somos. Mas ele traz toda uma fundamentação, né? Ele torna essa informação pública, o que nós não encontrávamos com tanta propriedade em outras concepções religiosas. Então o Espiritismo nos traz informações concretas sobre a imortalidade da alma, sobre processos de reencarnação, sobre a importância da transformação do ser, sobre a transformação da nossa melhoria íntima. Né? A missão do Espiritismo é essa, contribuir com a evolução da humanidade. O Cristo já veio, nos ensinou muito, muito. Nos trouxe um evangelho inteiro de exemplos. O Cristo nos ensinou a amar os outros, o Cristo nos ensinou a perdoar e, diga-se de passagem, não amar só aqueles que facilmente nós iríamos amar, mas amar até os nossos inimigos. Então o Evangelho do Cristo é um evangelho de transformação. É um evangelho que vem nos fazer o convite à transformação do ser que nós somos. E nós podemos começar a fazer essas transformações nas ações mais simples do nosso dia a dia. Mais simples. No momento em que eu não degrino de algum modo a imagem do meu amigo, né, por chamá-lo pelo seu nome,
né? No momento em que eu não coloque o meu amigo em constrangimento, no momento em que eu trato bem as pessoas, seja da minha escola, seja da sociedade, seja na minha família. Então são ações de transformação do ser. São ações que nós vamos praticando todos os dias da nossa vida na construção de um ser melhor. Então o Evangelho do Cristo já nos trouxe todo esse entendimento, todo esse leque de conhecimento e de exemplificação já nos foi dado. E o Espiritismo agora vem para nos auxiliar e contribuir ainda mais com esse entendimento. Porque esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, né, que o Espiritismo nos traz muito bem, a gente pode usar como exemplo a quantidade de obras, né, que nós temos para ler, a quantidade de obras que nós temos para estudar, obras essas que nos permitem nos aprofundar, que nos permitem conhecer ainda mais o Evangelho de Jesus, que nos permitem ainda exemplificar o que nós estamos aprendendo, porque vai nos ajudando nessa transformação íntima. Então, à medida que nós passamos por um processo de evangelização, à medida que nós passamos por compreender esses princípios da doutrina espírita, e a doutrina espírita vai transformando o ser que nós somos, ela vai nos ajudando a compreender essa lei de evolução, a necessidade que eu tenho de me tornar melhor amanhã do que eu fui hoje, me transformar em alguém melhor hoje do que eu fui ontem. Então, o convite do Espiritismo, a missão do Espiritismo de ajudar a humanidade, ajudar ao ser dentro desse processo de evolução, né, ela também nos convida a testemunhar, né, como o Evangelho do próprio Cristo nos convidou, como o próprio Cristo nos convidou. Né? Ou seja, nós precisamos testemunhar essa mudança. E aí a gente não precisa, né, correr aos quatro cantos do mundo gritando essa mudança. Nós podemos começar pouquinho. Nós podemos começar de baixo. Né? Nós podemos começar essa transformação dentro das nossas casas, dentro da escola na qual eu estudo. Eu posso começar essa transformação dentro da sociedade que eu vivo, sendo uma pessoa melhor. Se alguém vem me falar algo mal de alguém, que se encerre ali, que seja eu aquele que vai finalizar. Não sou eu que vou passar essa informação de alguém que está falando mal do outro para frente. Então são pequenas ações que nós vamos praticando no nosso dia a dia, que vai mostrando que a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo vem transformando a nossa vida. Que vai nos mostrando que nós hoje já caminhamos por um caminho destinado a essa evolução, destinado à luz. E mais do que isso, se alguém vem falar de alguém mal para mim, não simplesmente seja eu aquele que vai encerrar o assunto, mas por que não tentar mostrar para aquele que hoje fala mal a importância de não falar mal do outro, a importância de respeitar o outro, a importância de amar ao outro nesses pequenos atos, nessas pequenas ações. Então, o convite do Espiritismo, a missão do Espiritismo é essa, a da evolução da humanidade. É nos mostrar a importância da evolução moral do ser. Porque o Espiritismo nos traz um conjunto de leis, né? De leis divinas. A lei da ação e da reação, né? A lei de causas e efeitos. Né? Então a gente tem um conjunto de leis divinas, né? Aí a lei de ação e reação, ela nos diz isso, que o mal que hoje nós plantamos, nós vamos colher amanhã. Né? Hoje o que nós plantamos hoje é colheita nossa amanhã. Então a gente não escapa do mal que nós fazemos. Então a doutrina espírita vem nos chamar a essa atenção, né? Que eu preciso hoje começar a praticar nos pequenos atos as ações do bem, né? As ações de amor, do respeito ao outro, do cuidado ao outro. Porque são essas boas ações que eu vou fazendo que vai me permitir colher algo bom amanhã. E aí a gente não perde tempo, né? Não é porque a gente tem outras oportunidades, segundo a doutrina espírita nos traz, de outras oportunidades físicas, de outras reencarnações físicas.
Mas ao mesmo tempo em que ele nos diz isso, que nós temos outras possibilidades de reencarnar, outras oportunidades da vivência física, ele nos chama a atenção para essas leis, né? Essas leis como ação e reação, de que o que nós, essas ações que nós fazemos hoje, e se a gente perder a oportunidade dessa reencarnação em se transformar pelo Evangelho do Cristo, pelo que a doutrina espírita nos traz de tão belo, não é uma vida que, na verdade, não é uma vida, eu vou ter uma vida a mais para fazer isso. Não, na verdade, nós vamos ter uma vida a menos, porque nós já estamos perdendo a oportunidade. Então, a missão do Espiritismo é nos ajudar a compreender a importância da transformação íntima, né? É a importância de nos libertarmos, de nós termos consciência de que nós fazemos o bem ao outro, de que nós seguimos os ensinamentos que o Cristo tão bem nos exemplificou. Então, a missão do Espiritismo é a transformação do ser para melhor. E dentro dessa escala de evolução espiritual, né, hoje nós estamos dentro de uma escala espiritual. E à medida que nós vamos construindo, vivenciando o amor, esses bons sentimentos, a gente vai vivenciando N encarnações, né? E à medida que essas N encarnações elas vão sendo praticadas, vão sendo vivenciadas na lei do bem, na lei do amor, nós vamos evoluindo nessa escala. Porque o amor nos transforma, né? Fazer o bem nos modifica para melhor. E nós precisamos testemunhar isso por meio dos nossos exemplos. Então, à medida em que hoje eu frequento, não é? A evangelização espírita é um convite para a gente refletir todos os dias sobre as nossas ações, sobre o que eu estou pensando. O que eu estou pensando hoje é algo que me aproxima do Cristo? As minhas ações hoje, elas me aproximam do Cristo? Então o Espiritismo, né, a doutrina espírita, traz esse Evangelho do Cristo, né, sem alguns véus que nos permitem compreender a mensagem daquele que veio exemplificar só o amor entre nós, né, o governador do nosso orbe. Né, o Cristo é esse modelo e guia que nós temos que seguir. E a doutrina espírita, ela traz dentro dos seus princípios filosóficos, religiosos e científicos, comprovações, não é? De que a gente precisa efetivamente seguir a lei divina. Né? E à medida que a gente segue essa lei divina, que nós seguimos o ensinamento do Cristo, mais distante da concepção do pecado nós ficamos. Porque nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo enquanto cristãos. Através da prática do amor, através do respeito ao outro, da compreensão da dificuldade e da limitação daquele amigo. Então a doutrina espírita nos chama, ela vem para exemplificar, né, com princípios filosóficos e religiosos, como falava anteriormente, a importância de nós compreendermos o Evangelho de Jesus, né, com muita propriedade, e nos traz ainda uma série de informações sobre reencarnações, sobre imortalidade da alma, e nos faz a esse convite para a transformação hoje, né, para a transformação do ser que nós somos hoje, para que nós possamos hoje refletir sobre o quanto eu ainda preciso melhorar. E como é que eu percebo isso? A partir da reflexão que eu posso fazer de mim mesmo sobre o que eu ainda faço de errado. O que eu faço hoje que não agradaria ao Cristo? Né? Se hoje nós tivéssemos que mostrar algo ao Cristo, o que eu mostraria hoje a Ele? Eu já consigo mostrar coisas boas? Ou eu ainda trago comigo coisas que eu ainda estou fazendo errado? Tá? Então a doutrina espírita é esse libertador de consciência, a gente ter a consciência que a gente está fazendo o melhor, que a gente hoje vive na prática do bem, que a gente vive hoje respeitando o próximo, que a gente vive hoje com disponibilidade de ajudar aquele que precisa. Então a grande missão do Espiritismo é essa, é de refazer a humanidade, o ser humano. É de transformar o ser humano, mostrando a ele a importância dessa evolução, desse crescimento moral.
porque nós estamos dentro de uma evolução espiritual. E, embora esse espírito seja imortal, o convite para a transformação íntima é de agora. Nós já precisamos ter a consciência dessa transformação agora, não é para depois. Então o Espiritismo nos chama a atenção para isso, sobre a importância da transformação da humanidade, sobre a transformação do ser humano que eu sou. Tá? Então a grande missão do Espiritismo é essa, é ajudar a humanidade a compreender o Evangelho do Cristo e o caminho para esse reino de amor, de muita luz e de muita paz. Obrigado a todos.